A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer
morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei,
tomei ciência aqui nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Boa noite. É com grata satisfação que o Grupo Espírita de Olivença recebe todos vocês hoje para mais uma doutrinária de sábado. Uma vez ao mês, nós nos encontraremos aqui pelo canal do Porto da Esperança no YouTube para esse momento de refletirmos mais a respeito da doutrina espírita. Hoje teremos Eneide Martins falando sobre o tema Pensamento e Vontade. Oração funciona? Teremos também, durante toda a exposição, já iniciando o trabalho da equipe espiritual orientada por Dr. Hans e, ao final, de maneira pontual, Dr. Hans conduzirá os atendimentos. Para quem não sabe ainda e para quem já sabe, mas esqueceu, pode-se deixar à disposição água para ser fluidificada. Água fluidificada é água manipulada pelos espíritos com adição de fluidos. A água funciona aí como veículo para que essa medicação manipulada pelos espíritos chegue até o nosso organismo. Teremos também música com Los Amigos, a quem convidamos agora antes da leitura e da oração. Los Amigos, por favor. And you need a loving care, and nothing, oh nothing is gone right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkness night. You just call my name, and you know wherever I am,
running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is go, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that the north wind begins to blow, keep your head together and call my name out loud, and soon I'll be knocking upon your door. You just call of my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is go, and I'll be there, yes I will. You gotta, when you gotta know that you've got a friend, when people can be so cold, they will hurt you and desert you. They take you so if you let them, but you won't let them. You just call of my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is go, and I'll be there, yes I will. You got a friend. Do-na-na-na. You got a friend. Do-na-na-na. You got a friend. You got a friend. Embaladinhos por essa música maravilhosa, por esses amigos queridos a quem agradeço desde agora, mas que teremos um pouquinho mais no final. Vamos fazer a leitura de um texto do livro Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que tem o tema Orar Sem Cessar. Eu vou ler extratos desse texto. Em epígrafe, ela nos traz do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe inspirar ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. E agora vamos ao texto desenvolvido por Joana. Orar sem cessar é o título. Com muita propriedade, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos companheiros da Tessalônica, assevera: orai sem cessar. Orar, entretanto, não é apenas falar a Deus em longos recitativos ou guardar a alma em atitude estática, numa contemplação inoperante e improcedente. Com o Senhor, aprendemos que orar é servir, convertendo dificuldades em bênçãos e acendendo lâmpadas da esperança nas sombras
por onde seguem as almas. Com ele, sabemos ser a oração, mensagem que flui da alma em direção ao Criador e reflui do Criador para a alma, como bênção socorrista. Compreendemos assim que o orar sem cessar é meditar sempre, aplicando o tempo mental em utilidade psíquica, laborando pela edificação íntima ou alongando os braços no serviço de santificação do dever. Inquietado pelo tumulto das atividades a que se liga, o homem muitas vezes não se prepara para a oração constante, reservando no canhenho dos deveres humanos tempos pequenos e determinados para o diálogo com aquele que é o hálito e a causa da vida. E é natural que sua débil voz se perca no tumulto interno sem atingir os ouvidos celestes. Mensagens mal impressas ou transmitidas em frequência irregular não alcançam os portos de destino, perturbadas pela estática ou interrompidas pela falta de potencialidade que as conduza nos veículos deficitários do instrumento transmissor. Evidentemente que, não recebidas, ficam sem respostas. Orar sem cessar para que os recados continuados atinjam as instâncias do mundo superior. O homem, honrando-se no trabalho do campo, ora. O oleiro modesto, na confecção nobre do vaso, ora. O operário eficiente, na materialização do compromisso, ora. O sacerdote, em visita à dor, ora. O instrumentalista, em exercício digno, ora. O mestre, ministrando as páginas da vida, na formosa ciência do ensino, ora. O profissional acadêmico, trabalhando fiel ao juramento, ora. O estático ou reverente, o solitário ou o enclausurado, longe da ação superior que anula todo o mal, mesmo em atitude de prece, estão distantes da oração. Na incomparável prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, encontramos a síntese sublime das aspirações humanas em forma de colóquio ideal com o excelso Criador. Louvor a Deus e exaltação do seu nome e da sua obra, submissão à sua lei de sabedoria e justiça e apelo que é súplica humilde e confiante de filho amado e pai amantíssimo, cujos ricos celeiros de bênçãos sempre se encontram à disposição daqueles que os buscam. Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima. Orar é como arar, agir, atuar com Jesus Cristo e os espíritos superiores em favor do mundo. A maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura ao Gólgota, culminando no ouvido de todo o mal com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. E ainda agora, quando fatores variados conspiram na vida moderna contra a serenidade, a paz e a edificação cristã entre os homens, recorda a necessidade de orar sem cessar, para que o vendaval das paixões não te possa carregar na sua fúria. Como o texto mesmo trouxe, vamos orar a prece síntese para todas as necessidades humanas, a prece do Pai Nosso, juntos, num só pensamento, elevando-nos a Jesus e a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós convidamos agora a palestrante da noite de hoje, Zeneide Martins, que falará para nós sobre pensamento e vontade. Oração funciona? Vamos lá, Zen, é com você. Paz, luz e esperança nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre oração. Nesses tempos de pandemia em que somos oportunizados com o tempo e podemos orar, por nós, pelos que estão em torno de nós, pelos que já retornaram à pátria espiritual, pelos que no momento estão nos hospitais, por aqueles que ainda podem ser convidados a retornar e também por aqueles que vão ficar. Então, nós estamos sendo convocados a nos ligarmos mais a Deus. E Jesus, quando aqui esteve na terra, o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, ele deu o exemplo, Quando naqueles momentos, no fim de tarde, que ele se recolhia para se vincular ainda mais ao Pai Maior. Mas além do exemplo, como um bom mestre, Jesus também orientou a oração e a vigilância. Nós podemos entender que orar é uma necessidade nossa enquanto espírito, estejamos na carne ou fora dela, no mundo espiritual, Então, às vezes, quando a gente fala sobre oração, a gente costuma dizer que o corpo precisa do alimento material e o espírito, nós espíritos, também almas encarnadas, precisamos da oração, que é o alimento que nos sustenta. Nesse domingo eu comentava com um amigo que essa era a palestra mais rápida que eu ia fazer, porque era só responder uma pergunta: a prece funciona? E aí a resposta seria sim, a prece funciona. Mas tem a primeira parte da pergunta, pensamento e vontade. A prece funciona? Então a gente vai se debruçar sobre essas reflexões, além de falar da oração, a relação entre pensamento, vontade e oração. Oração, pensamento e vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler que a prece é uma invocação, onde um ser entra em relação com outro ser pelo pensamento, Então, quando normalmente a gente fala em oração, a gente costuma se referir como uma conversa com Deus, que a gente deve orar em secreto, que não devemos nos pôr em evidência, que no ato da oração a gente pede, a gente louva, a gente agradece, e que uma condição importante é a gente perdoar, para que Deus possa nos perdoar antes daqueles momentos que a gente se dedica para orar. E outra coisa também que a gente sempre se refere é o fato de sempre sermos atendidos nas nossas preces. Embora nem sempre a gente entenda a resposta, e às vezes também quando a resposta demora, a gente às vezes não entende que a demora também é uma resposta, E que quando a gente pede,
O que a gente também sempre recebe é a coragem, né? Como diz o Dr. Juan, essa força moral, a paciência, como diz Joana de Ângeles, a ciência da paz, e a resignação, como diz Lázaro, que é o consentimento do coração. Isso a gente sempre a gente recebe. Mas, como eu disse, a primeira parte da pergunta é onde a gente vai efetivamente ancorar a nossa conversa de hoje. E vamos passear aí pelo pensamento de Emmanuel, de André Luiz, para que a gente estabeleça essa relação de forma mais segura. Então, o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, na obra Pensamento e Vida, ele escreve que a oração é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior. E que a prece tem a função de buscar o amor divino. E que a prece, ela é graduada desde o mais simples desejo, a exteriorização pelos mais ínfimos seres, até a exaltação divina dos anjos. É interessante, Emmanuel, se referir ao mais ínfimo dos seres, aos anjos. Então, tem uma gradação. Interessante que ele se refere ao desejo, tá? Então, qual é a relação entre oração e desejo? Mas vamos entender o que é desejo. Irmão Samuel Bollamarque, no livro O Homem e Suas Buscas, ele diz que o desejo é um impulso inconsciente e que a gente pode se referir ao desejo no sentido negativo e positivo. Exemplo do negativo, a cobiça e a ambição. A ambição que o Dr. Hans nos lembra que vamos dizer assim, a gente aciona uma energia de teor destrutivo e por isso a frequência dessa energia é baixa. No sentido positivo, irmão Samuel se refere aí aos nossos anseios e aspirações. O psicólogo Gelson Luiz Roberto, que coordena o trabalho do estudo da série psicológica na formação de trabalhadores para atuar na coordenação de estudos da série, ele diz que no sentido psicanalítico pode-se entender o desejo como um apelo em relação a algo que nos falta. E eu acho que a gente pode entender também como um apelo em relação a algo que consideramos que nos falta, né? Então, isso é o desejo. Voltamos ao Emmanuel quando diz: nada se faz na terra sem o impulso da inspiração, que orienta o passo de todas as criaturas. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, quando Kardec faz uma pergunta aos benfeitores espirituais, e a pergunta é: qual a causa primária da inspiração? Lá no item 225. E aí os espíritos respondem: o espírito se comunica pelo pensamento. E mais, a inspiração se verifica muitas vezes em relação às mais comuns circunstâncias da vida. Então, nós estamos nessa relação o tempo todo. No Livro dos Espíritos, o livro da filosofia espírita, que trata do aspecto filosófico e que agora, no último dia 18, fez 164 anos, nós vamos ler em muitas questões sobre esta relação constante entre nós, espíritos, que agora estamos na condição de almas na matéria, com os que estão na erraticidade. Então, lá nós vamos encontrar as seguintes reflexões. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, visto que nos aconselham. E aí, pensar especificamente nisso é pensar e entender que todos somos médiuns, que todos podemos servir de intermediário
no mundo material, intermediando aí as mensagens do mundo espiritual, quer tenhamos consciência ou não, porque isso acontece no nosso cotidiano. Então, os espíritos, dizem eles, vão de preferência onde estão seus semelhantes. É a lei de afinidade, né? Aí estão mais à vontade, mais seguros para serem ouvidos. Então, o homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências. Então, nós vamos estabelecer essas relações em função do nosso perfil, de como estamos nesse momento. Então, Kardec ainda pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta clara. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a gente vai observando o quanto esse movimento é constante. Estamos aqui nos relacionando com os seres encarnados, mas estamos, ao mesmo tempo, nos relacionando constantemente com os seres na dimensão extrafísica. Então, voltamos ao pensamento de Emmanuel e vejamos como, de forma poética, ele evidencia para nós esse constante estado oracional na natureza. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que mantém o planeta na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é aquela situação em que ela cresce rumo à luz, no fenômeno de fototropismo. No animal, é um instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. No homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, observe que a compreensão passa a ser: nós estamos em constante estado oracional na natureza. Eu disse que é poético porque normalmente a gente não pensa nessa dimensão. E aí ele diz mais. O segredo parece que está aí na questão da concentração natural. E a gente vai viver esse estado sempre que vamos exercer alguma ação, né? Inclusive mental. Aí ele diz assim: então, o professor, quando planeja o ensino, o médico, quando busca, através do estudo, se concentrar ali para a cura de uma enfermidade, o administrador programando um serviço, o engenheiro, né, empenhado na confecção de uma planta, todos estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos de educar, de curar e etc. Propósitos estes que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente, ou seja, concretamente no mundo. Então, o ser humano, ele pensa usando imagens. Vamos fazer um exercício? Estamos aqui e resolvemos fazer uma oração, por exemplo, pelas nossas mães. Aí podemos fechar os olhos e o que nos vem? Naturalmente, a imagem da nossa mãe. Então, ao pensar, a gente naturalmente, o ser humano, cria imagens. Então, quando nós oramos, nós fazemos essas criações. E a ciência psicológica nos ensina que todo pensamento e toda ideia se exterioriza formando imagens. Veja como os espíritos que estão na condição de nos orientar, quando a gente reflete sobre o pensamento deles, que vamos associar, relacionar aí com as descobertas da ciência, tudo vai se complementando, né? Então vamos refletir sobre o pensamento.
Então, Emmanuel, ele escreve, e aí na mesma obra Pensamento e Vida, só que no primeiro capítulo, ele escreve que a mente é o espelho da vida em toda parte. E escreve ainda que reconhecemos que o coração lhe é a face. Então, coração, face da mente. E vamos relacionar o coração aí com as emoções, mas principalmente com o sentimento. E aí ele escreve daqui: o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento. E André Luiz nos esclarece que o cérebro é o órgão de manifestação da mente. Então, mente imaterial, cérebro material, cérebro, manifestação da mente, né? Coração, espelho da mente. Então, Emmanuel diz que o pensamento tudo move, cria e transforma para acrisolar e sublimar, que nós vamos entender também como tornarmos perfeitos. E aí lembremos da recomendação de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aí, assim, naturalmente a gente vai estabelecer a relação com aquilo que a gente pensa, com os nossos padrões mentais, para que a gente consiga atingir esse estado de perfeição que todos nós alcançaremos. E as reflexões que fazemos certamente nos ajudam a, de forma mais objetiva, buscar operacionalizar essa nossa condição de nos tornarmos perfeitos. Bem, vamos convidar Ernesto Bozano para participar das nossas reflexões. Ele escreveu uma obra denominada Pensamento e Vontade. E logo no início do primeiro capítulo, na introdução, ele escreve assim: nada é mais importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e da vontade são elementos plásticos e organizadores. Elementos plásticos, flexíveis, organizadores, forma, organização de forma. Então, Ernesto Bozano, ele dedica parte da obra a falar sobre formas, pensamento. E aí resgata algumas ideias dos teosofistas Anne Besant e Ledby, colocando o que eles escrevem dizendo o seguinte: todo pensamento cria, constrói, produz uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento. Então, nós, espírito imortal que somos, temporariamente na matéria, possuímos corpos. Temos o corpo físico, matéria densa. Temos um outro corpo que também é matéria mais sutil, que é o corpo etérico. Temos o corpo astral, o corpo mental, inferior e superior, o corpo átmico, o corpo búdico e o átmico, aí considerando o espírito. Então, os nossos pensamentos têm uma relação aqui com o corpo mental. Todo pensamento cria, constrói, produz uma série de vibrações na substância do corpo mental, um dos nossos corpos. E que Allan Kardec, que a doutrina espírita considera, então, o perispírito, esse conjunto de corpos espirituais. E isso não é conhecimento de 164 anos para cá. Esse conhecimento
ele já é construído pelo homem muito tempo antes, viu? Então, Ernesto Bolzano diz que nosso pensamento tem forma, e esta forma ela é animada, tem movimento, é ativa e gravita em torno de quem criou. Então, pensemos aqui, sintetizando. Pensamos. Ao pensar, a gente libera uma energia mental. Como ao pensar, nós criamos forma, criamos imagens. Essa energia que nós liberamos, ela de certa forma objetiva as imagens que nós criamos ao pensar. E essas imagens, elas ficam gravitando em torno de nós. E aí pensar nisso é pensar na nossa responsabilidade sobre aquilo que pensamos. Como nós pensamos o tempo todo, nós criamos o tempo todo, criamos essas formas o tempo todo. Então, quando nós oramos, que criamos imagens, nós vamos dando forma a essas imagens. E isso potencializa, então, a nossa oração. Irmão Samuel Blamark, no livro Porto de Esperança, ele tem um texto que, de forma sutil, ele diz isso para a gente, né? Nós estamos trazendo aqui outros autores, né, como Ernesto Bolzano, e vamos nos referir a um outro mais tarde. Irmão Samuel coloca assim de forma sutil, como se estivesse ensinando para crianças. E aí ele diz, dentre outras ideias, ao pensar, criamos telas coloridas, bem vivas, verdadeiras imagens terá quanto mais pensar, e nos orienta. Precisamos aprender a usar essa capacidade criativa, ou criadora, existente em toda mente humana para não nos complicarmos. Então, aprender a usar essa capacidade criadora que é natural de toda mente humana para não nos complicarmos, né? Falamos agora há pouco que nós criamos e as formas que nós criamos, elas ficam gravitando em torno de nós. Então, a depender do que pensamos, a gente pode estar aí criando algemas ou criando asas que nos libertam, né? Porque essas construções, elas ficam gravitando, né? E aí ele sugere como desarticular, né? Ver bons filmes, ler bons livros, orar, fazer o bem, disciplinar a mente no julgar e no dizer. E aí, fazendo assim, certamente, nós vamos ser artistas do bem, do bom, do belo. Com certeza. Então, Ernesto Bolzano, nessa obra, ele ainda escreve sobre a experiência de um clarividente, o senhor Aquito. Ele diz o seguinte: esse senhor, ele observou imagens do pensamento de alguém que estava ali num momento de extrema paz. E aí ele descreve como extremamente belo as formas, pensamentos neste momento de paz desta pessoa observada por eles. Então pensemos no poder que todos temos com o nosso pensamento, né? Então Jesus já nos disse: sois Deus, podeis fazer o que faço e muito mais. Certamente a gente pode entender aí como se referindo a essa nossa capacidade criadora. E é assim. Então, como fazer para a gente ser esses artistas? Poder viver nesse estado. Jesus já disse, né? Já nos deu a orientação: modificai
a vossa mente. E a gente ouve isso, mas às vezes nos faltam elementos para entender por que devemos modificar a nossa mente, né? Bolzano também se refere ao Albert de Rochat, em que ele apresenta experiências que tendem a evidenciar a matéria fluídica exteriorizada por todos nós e que ela pode ser moldada sob a influência da nossa vontade. Assim como uma argila pode ser moldada nas mãos do artista, né, do escultor. Então, quando nós oramos, nós criamos imagens. Com a nossa energia liberada, a gente dá forma a esse esboço, a essa imagem. Então, voltamos aos ensinos de Emmanuel, quando ele diz: em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e da repercussão. Nós falamos agora há pouco que vivemos com pessoas. Nós vivemos numa relação constante também com os desencarnados. Então, essa interdependência nos vincula como uma rede. Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós fazemos, ou seja, toda ação exteriorizada por nós, quer seja mental ou de forma objetiva, pelo fato de estarmos nessa situação de interdependência, isso tem repercussão. Então, nós estamos o tempo todo nessa interdependência e percebendo o quanto tudo que sai de nós repercute no universo. Esses dias eu parei e pensei que precisava enviar uma mensagem para uma pessoa, fazer uma determinada postagem em um grupo que participamos. Eu pensei, mas não escrevi de imediato. Dei um tempinho, depois eu lembrei de novo e pensei o que escrevi. Daí a pouco, eu observei que uma mensagem tinha sido enviada. E vi que era a pessoa que estava postando a informação que a gente tinha lembrado que precisava ser postada no grupo. Só que eu fui observar a hora que eu escrevi e a hora que a pessoa postou. Aí eu disse, tá, funciona. Eu pensei, ato contínuo, a mensagem apareceu, mas a pessoa não tinha lido a minha mensagem. Então a gente vai observando aí essas situações no nosso cotidiano, né? Aquilo que sai de nós tem repercussão, sim, no universo, a gente pode dizer assim. Então, Emmanuel escreve que ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens. Imagens que projetamos e imagens que recebemos. Então, em função do que a gente projeta e do que a gente recebe, nós, Emmanuel escreve, podemos nos escravizar, estacionando, ou entramos no fluxo incessante dos poderes que nos induzem à perfeição e ao progresso. Agora pensem aí, quando nós resolvemos, na existência, alimentar uma situação, né, de inimizade com alguém, alimentar uma querela. Nós estamos aqui, aí você lembra da situação, pensa na situação, emite o pensamento.
a pessoa sente, aí pensa, aí emite de volta. E aí a gente fica nessa troca incessante o tempo todo. Vamos dormir. O corpo descansa, nós espíritos saímos do corpo, a querela continua. O tempo passa, a gente resolve não perdoar, desencarnamos. Fora do corpo físico, se um vai primeiro, a tendência é o desafeto continuar. Se os dois estamos no mundo espiritual, a situação não vai ser diferente. Um reencarna, o outro fica no mundo espiritual e a inimizade continua. A gente vê isso de forma muito objetiva nas reuniões mediúnicas, né? As reuniões que acontecem na casa espírita, objetivando auxílio aos desencarnados. Situações que às vezes levam séculos para serem resolvidas em função da decisão de não se perdoar. Mas vale a gente lembrar o seguinte, que, como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, se um, mais inteligente espiritualmente, emocionalmente, resolve a questão em si e busca não alimentar a querela, esse vai, né? Vamos dizer, vai para as alturas. O outro que resolveu não equacionar a questão, fica. E eu vou ficar, vamos supor assim, eu vou ficar impedindo o outro de crescer? Não, porque diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro Trilhas da Libertação, a gente deve a vida. Aquele que resolveu a questão segue no seu processo evolutivo, nas suas experiências. Aquele que resolveu não perdoar vai ficar com aquele problema para resolver e vai, com certeza, numa dada existência, encontrar alguém na mesma faixa vibracional e aí vai ter que trabalhar a questão. Então, é muito mais fácil atender a recomendação de Jesus de perdoarmos, porque assim a gente vive com mais felicidade e com mais saúde, né? Então, vamos agora convidar André Luiz para a nossa conversa e entrarmos aí para refletirmos sobre a vontade. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai continuar falando, ele vai falar sobre o pensamento, só que nessa relação aí do par mediúnico, encarnado e desencarnado. E aí ele diz, na grande romagem terrena, né, todos somos instrumento das forças com as quais sintonizamos, né, que estamos em sintonia. Só lembrando que eu não disse antes, mas vou lembrar agora, dos conceitos que o irmão Samuel coloca para a gente no livro Médium Conhece-te a Ti Mesmo. Afinidade, aproximação dos semelhantes. Com o nosso perfil, cada um de nós vamos estar em conexão com os seres encarnados e desencarnados que se parecem conosco. O resultado natural e consequente dessa aproximação é a ligação, que é a sintonia. Então, nós estamos o tempo todo nessas relações de afinidade e estabelecendo essas ligações. Então, todos nós, queiramos ou não, tenhamos conhecimento ou não, sejamos espiritualistas, espíritas ou não, nós vivemos neste intercâmbio constante. Por isso que se entende que todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Todos nós, do jeito que somos, estabelecemos essas relações com encarnados e desencarnados, conforme os raios que projetamos, nós vamos então agregando os semelhantes. E aí, naturalmente, a gente vai entender aquela recomendação de Jesus quando diz: a cada um segundo as suas obras. O que sai de mim para o universo vai atrair o semelhante. Então, pensando bem,
Criando boas imagens, nós vamos ter em torno de nós muito mais alegria e beleza, né? Então, diz André Luiz, através da energia mental que exteriorizamos, criamos imagens. Olha como é interessante, né? Espíritos diferentes, as ideias estão lá se complementando. Criamos imagens usando as nossas ideias e a nossa imaginação. Aí, em determinado momento da obra, André Luiz diz que imaginar é criar. Ele diz que a ideia é um ser organizado por nosso espírito e que o pensamento dá forma e ao qual a nossa vontade imprime movimento e direção. Então, penso, crio imagem, libero energia. Essa imagem passa a ter forma. O que vai dar movimento e direção a essa forma criada a partir da minha imagem e da energia mental liberada? A vontade. Então, quando nós oramos, criamos forma e a nossa vontade é determinante para que essa imagem, essa forma, tenha direção e movimento e alcance onde a gente deseja que ela chegue. Interessante, né? Então aí já dá para a gente entender a relação entre pensamento, vontade e oração, ou oração, pensamento e vontade. Então diz André Luiz, quando estamos em oração, atuamos uns sobre os outros, nos influenciando mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzimos. Então, nós somos vítimas o tempo todo ou beneficiários o tempo todo das nossas próprias criações. Então, a prece funciona? Funciona. Vamos entender sobre a vontade. E aí, de novo, nós vamos pensar no que o irmão Samuel coloca no livro O Homem e Suas Buscas, quando ele escreve. A vontade é força pouca conhecida pelo homem. Devido a este desconhecimento, a vontade é pouco utilizada conscientemente, inclusive por ignorar os mecanismos de aquisição e acionamento dessa força espiritual. E conceitua dizendo: a vontade é canalização consciente das energias realizadoras da ação pretendida. Então, a vontade é uma força espiritual, é uma força muito importante nas nossas vidas. Emmanuel, ele diz que a gente pode considerar a mente humana como um grande escritório. E nesse escritório existem diferentes departamentos. E um desses departamentos é o departamento da vontade. E a vontade governa todos os setores da vida mental. A sua importância está no fato de que a vontade é o leme de todos os tipos de força do nosso conhecimento, inclusive a força do pensamento. Então, diz ele, a vontade é o botão que aciona a inércia ou o movimento da máquina. Então, a mente produz a energia mental, no entanto, é na vontade que temos o controle que dirige o rumo, estabelecendo as causas que comandam os nossos destinos, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, pensemos no nosso cotidiano, quando nós passamos por alguma situação de desafio, que em determinado momento a gente tem que decidir. Eu fico deitado ou eu levanto?
é a vontade que aciona a nossa decisão de dizer: é um desafio, eu vou superar, eu vou conseguir. Então eu vou levantar e vou continuar caminhando, né? Emmanuel diz que, em verdade, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Nós pensamos o tempo todo. Nós, na condição de humanidade, temos o pensamento contínuo, diferentemente dos animais que têm o pensamento fragmentado. E isso a gente vê lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre semelhantes. Vejam a força de coesão que a gente observa entre semelhantes, né? Porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a manter-se coeso na corrente do bem. Então é a vontade que vai ser determinante para que, mesmo a gente tendendo a pensar, por exemplo, em uma dada situação, nós podemos acionar nossa vontade e decidir colocar o pensamento em outra direção e não manter aquelas imagens, aquelas construções, aquelas formas de pensamento. Então, a vontade pode não impedir a reflexão, mas a vontade pode ser usada para a gente conseguir ter disciplina para ter esse controle mental e dirigir o nosso pensamento para o que deve ser, né? Então, como eu disse que eu me referi a um outro autor, o psicólogo Roberto Assagioli, que é muito citado aí pela mentora Joana de Anjos nas suas obras psicológicas, ele escreveu uma obra chamada O Ato da Vontade. Essa obra ela não é mais publicada, mas ela está disponível na internet e a gente pode conseguir o direito da impressão, legalmente. A gente paga e consegue, né? O direito da impressão. Então, nessa obra, ele nos fala sobre a vontade hábil. E nesse capítulo onde ele fala sobre a vontade hábil, ele se refere a algumas funções psicológicas, se referindo aí à sensação, à emoção, os sentimentos, impulsos, desejos, imaginação, pensamento, intuição e a vontade. E no gráfico que ele apresenta, na imagem que ele apresenta, ele coloca a vontade lá coladinha com o self, o eu interior, o espírito, conforme nos sinaliza o espírito Joana de Ângeles. Então, a vontade está lá, né, central, comandando, vamos dizer assim, todas as outras funções. Então, ele cita algumas leis psicológicas, em número de 10, que eu só vou me referir a uma para chamar aqui a atenção sobre essa gradação da concretização do nosso pensamento, né, na objetividade. Então, ele diz que as imagens, ideias e quadros mentais tendem a produzir condições físicas e atos exteriores que lhe correspondem. Então, a gente vê que o que a gente cria mentalmente vai, de alguma forma, em determinado momento, tende a se concretizar no exterior. A gente pode dizer enquanto atitude, enquanto comportamento, né, enquanto ação. E é interessante observar que essas ideias do Roberto Assagioli, elas vão ao encontro do que Ernesto Bozano coloca lá na obra Pensamento e Vontade. Então, Emmanuel diz que a vontade que ora tange o coração que sente, coração, tá? Produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo,
o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo a lhes renovarem a emoção e a ideia com que se lhes afeiçoa a existência. Nós dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E por falar entre a terra e o céu, vamos lembrar aqui de uma das obras de André Luiz, que tem como título Entre a Terra e o Céu, para pensar aqui sobre a oração ainda. Lá, nessa obra, nós vamos ler sobre uma situação em que André Luiz e seu amigo Hilário, que é Hilário, são convidados a acompanhar. E aí a situação é um casal, Amaro, que foi casado com uma senhora de nome Odila. Eles tiveram 2 filhos, Evelina e Júlio. A mãe, Odila, desencarna, mas ela fica no mundo espiritual ainda, de certa forma, inconformada. Bem, Amaro, ele vai para um segundo casamento com Zulmira. O filho Júlio, com 8 anos, eles num domingo vão para um momento de lazer. Porém, Zulmira, ela não morre de amores, vamos dizer assim, por Júlio, porque ela percebe uma vinculação muito forte entre pai e filho, e ela sente ciúmes, né? Então, ela deseja resolver a situação pensando que Júlio poderia morrer, né? E isso, ela vai alimentando a ideia. Então, quando eles vão neste dia para esse momento de lazer próximo da água, Amaro se afasta um pouco com Eveline e Zulmira fica com Júlio. Só que ela relaxa no cuidado e Júlio é levado pela maré. Quando ela vê o perigo que vai tentar ajudar, já foi tarde. Então Júlio desencarna. E aí Odila fica ainda mais no encalço de Zulmira. E a situação dentro de casa fica difícil. Amaro se vinculava ao filho também, porque ele percebia que a segunda esposa não gostava muito do filho. Então ele tentava estabelecer a relação com o filho, mas também vendo a ausência que a mãe fazia e a ausência do carinho que não era proporcionado pela segunda esposa. Então, Eveline, que já estava aí com seus 14, 15 anos, ela ora, dirigindo sua oração para a mãe, pedindo ajuda. Só que na condição espiritual que Odila estava, ela não tinha como ajudar. Então, a oração, com alto teor vibratório de Evelina, pelas suas conquistas espirituais, transcendia do terra a terra e galgava esferas de onde ela havia retornado para a carne. E a prece alcança os benfeitores do núcleo originário dela, espiritualmente falando, né? A mãe não tinha condição de ajudar, mas o teor vibratório da mente, da oração, resultante da condição espiritual de Evelina, que havia reencarnado para ajudar os seus, alcançou as esferas superiores. E aí a ajuda foi possível para a família toda. Aí eu quero aqui pensar em 2 outras situações. Por que Zulmira se permitiu a aproximação ainda mais insidiosa de Odila espírito?
tinha um ciúme, sim, da Odila com relação a Zulmira, porque ela desencarnou cedo. Ela achava que ainda tinha muito o que viver. E isso a deixava inconformada no mundo espiritual, né? Bem, isso já determinava uma certa aproximação negativa, né, de sentimento envolvendo sentimentos negativos. Mas o problema foi agravado em função da culpa que Zulmira sentia em função de ter desejado que a criança, que Júlio, morresse. Então, essa culpa foi foi situação detonadora do processo de aproximação que estava gradativamente levando Zulmira ao leito. Foi aí onde Evelina pediu socorro à mãe, que aí o socorro veio de quem realmente tinha condição de oferecer o socorro. Então, eu brinquei agora há pouco que Hilário é hilário pelo seguinte: estavam lá já acompanhando o caso, e aí Hilário pergunta para o benfeitor, que estava dirigindo a excursão, sobre o desejo do homem mau, ou um desejo mau, né? Se isso poderia ser considerado uma prece. Ao que o mentor diz: uma prece, não, exatamente não, mas uma invocação. E aí a gente reflete. A gente pode considerar que toda prece é uma invocação, mas nem toda invocação é uma prece? Podemos pensar para ver como a gente responde à pergunta. Então vamos agora ouvir um conceito de prece que Emmanuel traz com esses elementos, esses conceitos que a gente tem refletido sobre ele. Emmanuel diz assim, a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, e pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai, todo bondoso, se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, a gente está refletindo sobre esse conceito de prece, onde Emmanuel coloca essas palavras: energia, coração, imagem, desejo, força viva e plasticizante do pensamento, e a ideia de que o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Por que a gente trouxe essa reflexão com este elemento? A gente vai concluir exatamente com esse outro elemento que a gente considera importante para além do pensamento e da vontade para o funcionamento efetivo da oração. Mas vamos aqui ainda, quase finalizando, pensar como é a ação da prece. Nós temos essa resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, e a doutrina espírita nos ajuda a entender quando nos mostra como é o mecanismo do pensamento, tá? A forma de transmissão do pensamento. E aí nós vamos rapidamente falar sobre isso, resgatando o que tem na obra A Gênese, né? E no pensamento de Paulo de Tarso. Nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. A matéria etérea que permeia os espaços interplanetários
Esse fluido cósmico que preenche o mundo é a substância primitiva de que residem as forças universais, de onde a natureza retira todas as coisas. Eu acho que não vai levar muito tempo para que a ciência evidencie para nós esse elemento comum na forma de todas as coisas. Certamente a física das partículas elementares vai dar essa resposta para nós, confirmando que em tudo que é construído na natureza tem algo em comum. Então, quando oramos, no momento da nossa oração, o fluido cósmico universal recebe da vontade uma impulsão. Então, a gente está com uma ideia da oração enquanto resultante do desejo, isso no nosso cotidiano, mas também estamos nos referindo aqui, especialmente naqueles momentos em que a gente senta para fazer uma oração. Embora a ideia a gente possa pensar nos dois contextos. Então, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Quando dirigimos nosso pensamento a um ser, encarnado ou desencarnado, na Terra ou fora dela, em qualquer lugar do universo, nós estabelecemos uma corrente fluídica transmitindo um pensamento de um ser ao outro. Essa energia da corrente é proporcional à energia do pensamento e da vontade. Então, vamos voltar ao início. Pensamos, emitimos energia mental. Construímos imagens. Essa energia com essa imagem tem forma. A gente pensa no ser, cria essa corrente fluídica, em função do pensamento e da nossa vontade, e estabelecemos essa relação constante com todos os seres do universo, nessa situação de interdependência e, como Emmanuel se referiu, de repercussão. Então, finalizando agora a nossa conversa, nós vamos resgatar ainda do livro Fonte Viva um comentário que Emmanuel faz a partir do que está escrito na Epístola de Tiago, quando Tiago escreve: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E esse é o outro elemento, vamos dizer assim, moral, que a gente pode certamente acrescentar no pensamento e na vontade para a prece, como eu disse, efetivamente funcionar. Então pensamos, o que Emmanuel diz: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. Aí ele se refere ao verme, à loba e o homem primitivo. O verme, quando rasteja, ele está ali ansiando pelo aprimoramento da sua locomoção. A loba, quando acaricia o filhote, está ali no anseio para trabalhar o seu instinto e desenvolver a sua capacidade amorosa menos selvagem, vamos dizer assim. O homem primitivo, quando adora, está ali no momento de adorar o trovão, ele está ali trabalhando a sua fé. Então, diz Emmanuel, todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplica das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Lembra da relação que estabelecemos entre prece e rogativa? Então, minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente. E a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo.
Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como aquela oração revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigo, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. E conclui nos orientando. Aprende assim a agir com justiça e bondade. E teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, que Jesus nos ajude, que tenhamos sempre a humildade de pedir a Deus que nos ajude a modificar a nossa mente, desenvolver a nossa vontade hábil e sermos pessoas justas e bondosas, para podermos cada vez mais colaborar na sublime caridade da oração, porque a caridade é o amor em ação. Agradecemos ao GEL pela oportunidade da fala de hoje, num dia próximo ao aniversário da casa, ao aniversário do Livro dos Espíritos. Agradecemos a paciência de todos em nos ouvir e que Jesus nos ampare e ajude sempre, sempre na nossa vida. Muita paz. Que a paz e que a alegria sejam constantes em nossas vidas. Vamos, a partir de agora, fazermos o momento dos atendimentos, dos passes espirituais. Vamos respirando suave e calmamente. Que em cada respiração você sinta que você relaxa. Relaxa cada vez mais. Que você sente as vibrações do amor e da paz. Que você sente as alegrias novas em suas vidas. Isso. Respirando, buscando sentir a presença da equipe espiritual. A presença da equipe espiritual. Aplicando-lhe os passes, trabalhando suas energias, harmonizando seus centros de força, seus canais energéticos. Isto, despertando mais e mais em seu coração a sua capacidade de amar. Isso. Vão trabalhando no campo mental, suavizando as imagens concentradas, os pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, diluindo-os, suavizando toda a sua condição de uma experiência mais libertadora. Sim, uma experiência mais libertadora. Respire fundo e lembre,
A sua vontade é importante em todo o processo. A sua vontade, o seu querer, não só uma vontade de querer, o querer mesmo, Isto, acionando sua fé, sua disposição. Respire fundo, Vamos despertar nossa motivação para as realizações positivas, para a nossa saúde, para a nossa cura, para a superação de divergências, de contrariedades. Isto, vencendo as decepções, as frustrações que possam nos tornar prisioneiros de certas experiências. Então respira suave e profundamente, despertando mais e mais a sua alegria de viver, a sua fé, a sua esperança. Isto, esperança. Sabemos que a dor ensina, como vimos no último final de semana, no evento no Porto da Esperança. Mas se pudermos aprender sem a dor, melhor, não? Melhor. Então, vamos reunir esforços, vamos juntar nossas forças para aprendermos de outra forma, para que o amor seja mais presente em nossas vidas, para que amemos cada vez mais o conhecimento, a oportunidade de dilatar a nossa capacidade de amar. Isto. Respire suave e profundamente. Isto. Se havia necessidade de desobsessão, também foi realizada. Agora quero que sinta a sua luz, que expanda sua luz cada vez mais. Sinta o ambiente que você se encontra completamente iluminado, Iluminado. Isto. Muito bem, Isto. Se sinta fortalecido, seu sistema imunológico estimulado, funcionando bem, Isto. Pensamento e vontade, A oração, o poder da oração, nos transformando cada vez mais, nos potencializando, E é com base nisto, neste poder da oração, que nós vamos orar, que nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos oferece com tantos tratamentos espirituais oferecidos, pelos mais diversos trabalhadores de Jesus, encarnados e desencarnados, nos despertando a dimensão espiritual, a nossa sensibilidade, nos estimulando aos pensamentos bons, à vontade firme, constante, ao nosso hábito oracional. Graças te damos, Jesus, nossa gratidão é presente e é real. Que a tua presença em nossas vidas, em nossos corações, em nossas casas, seja cada vez mais presentes, cada vez mais constantes, cada vez mais luz. E que essa luz continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos e busquemos ter atenção aos nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e usemos a nossa vontade para superar aquilo que precisa, aprender o necessário para a nossa transformação interior. Um abraço para todos, muita paz, muita luz, saúde em plenitude
em plenitude e esperança sempre em nossas vidas. Até a nossa próxima oportunidade. Deus conosco sempre. Agradecemos a presença de todos, da equipe espiritual, de Zeneide, do pessoal que trabalhou com a técnica, Juan, Fernanda, Hélio e a los amigos. A todos vocês, uma semana feliz, uma semana de esperança, uma semana de coragem e de fé. Muita paz no coração de todos. E até o nosso próximo encontro, no próximo mês aqui, pelo canal do Porto da Esperança. Boa noite.